Foi. Basicamente, o que nós estudamos ao longo de todo esse primeiro bimestre foi os princípios básicos da óptica geométrica, né? Claro que alguns conceitos, como natureza da luz, como as cores dos objetos, né, aplicações, mas o principal foram os 3 princípios. E a nossa matéria virou em torno de 3 princípios básicos, que é a propagação retilínea da luz, a luz propaga em linha reta, a independência dos raios luminosos e a reversibilidade da luz. Esses são os 3 princípios básicos que a gente estudou. O que a gente vai fazer agora, nessa segunda parte, né, também conhecido como segundo bimestre, nova apostila, né, que a gente vai começar a nossa conversa, é trabalhar especificamente com um fenômeno físico chamado reflexão, que você provavelmente já até sabe o que é, e uma aplicação física chamada formação de imagens. O que a gente vai fazer daqui para frente agora é entender como as imagens são formadas, tanto no nosso globo ocular, né, tanto no nosso olho, mas como também em instrumentos ópticos. Simon, que instrumentos a gente vai estudar aqui? Basicamente, 4 instrumentos. A gente vai estudar o olho humano, a gente vai estudar os espelhos planos, os espelhos esféricos e as lentes, ok? As lentes esféricas. Então, são esses 4 procedimentos que a gente vai lidar daqui para frente para se trabalhar agora com o conceito de formação de imagens, ok? Então, hashtag, você que está acompanhando aí. Estamos lá na física B2. E vamos falar da reflexão da luz. Peraí, Simon, esse é tipo tópico novo? Sim, esse é capítulo novo. Esse é o capítulo da frente B, o capítulo 2, ok? Onde a gente vai recomeçar lá no tópico 1 novamente, tá bom? Então, a gente está prosseguindo a matéria agora num novo capítulo, ó, nova hashtag e tópico 1, começando tudo de novo lá do início, ok? Para o nosso novo capítulo, para o nosso segundo bimestre, perfeito? Então, primeira coisa que a gente precisa relembrar é do conceito da reflexão. E você já entende que a reflexão é um dos fenômenos pelos quais a gente consegue enxergar, é o bate e volta da luz, não é isso? A luz bate e volta e de boa. Então, a reflexão da luz vai acontecer nesse formato. Como que a luz bate e volta em uma determinada superfície? Observando isso, a física compreende que esse bate e volta da luz depende da superfície, né? E com isso a gente consegue perceber coisas diferentes, reflexões diferenciadas no nosso dia a dia. Por exemplo, eu sei que esse quadro aqui, feito de madeira, né? Ele tem uma camadinha leve, né, esmaltada aqui em cima para dar aquele brilho no quadro, mas ele é um quadro feito de madeira. E eu sei que esse quadrinho aqui, ele reflete a luz, afinal de contas, eu e você também conseguem enxergá-lo. Então, a luz toca nesse quadro e reflete para os nossos olhos, ok? Ok. E aí, nesse sentido, meu amado, eu pergunto para você, quando você olha para esse quadro aqui, você consegue se ver dentro desse quadro? Sim ou não? Não. Localize uma parede na sua casa aí agora, onde você está, né? Localizei uma parede, ok, eu sei que a luz se reflete nessa parede, afinal de contas ela bate e vem, eu consigo enxergar a parede. Você consegue se ver nessa parede? Sim ou não?
Sim ou não? Não. Também não. Agora, localiza a tela do seu celular, né? Apagado aqui, bonitinho e tal, né? Desligado, ó, tá ali. Olha que interessante. Você consegue ver o reflexo na tela do celular? Sim. Engraçado, né? Eu tenho uma superfície aqui que reflete a luz, eu tenho uma superfície aqui que reflete a luz. Aqui eu tenho madeira, depois a gente passou pelo concreto, né, que é a parede, massa corrida, e aqui a gente tem a tela de vidro, ok? Ambas as superfícies refletem a luz, mas eu posso afirmar que a reflexão da luz aqui e aqui no celular é a mesma? Provavelmente eu Não. diria que não. Por que eu diria que não? Ah, Simon, porque aqui eu vejo a superfície, mas não consigo ver nada, e aqui, né, eu não vejo muito a superfície, não. Eu não sei onde começa, onde termina o vidro, né? Eu tenho uma dimensão que é aqui, porque eu posso tocar, mas ao olhar para ele eu não consigo ver, mas eu me vejo nessa superfície. Então, ambas refletem, mas aqui no vidro eu me vejo e aqui eu não me vejo. Então, essa reflexão, ela tende a ser diferente de alguma forma. E a física vai e diz, ok, é verdade. Por quê? Porque existem dois tipos de superfícies na natureza. A primeira superfície é essa, ok? Conhecida na física como superfície irregular. Ok? E existe também a outra superfície, a conhecida superfície regular. Simon, me explica a diferença entre elas. Explico para você. A superfície irregular é aquela também chamada de rugosa. Ok? Presente na maioria das superfícies, como paredes e etc, né? Paredes, madeira, né? Uma janela, uma porta, um metal, eu e você, a maioria das superfícies que você vai trombar na natureza é essa, rugosa, ok? Enquanto existem as superfícies polidas. Ô, Simon, Exemplo, vidros, espelhos e por aí vai. Quem me chamou? Maria Clara, tem Fala. algum objeto na natureza que é naturalmente irregular, tipo, que você consegue ver o seu reflexo, sem ser vidro e tal, que é fabricado pelo homem, mas algo natural? Globo ocular de todo mundo. O olho dos animais, seu, na natureza, é uma superfície regular. O globo ocular das pessoas, ok? Tem esse grau de polimento que a gente consegue se ver ali dentro. Que mais? A superfície de alguns animais mesmo. Existem algumas joaninhas, né? O casco de algumas joaninhas, alguns caracóis também, que também tem esse processo de reflexão regular. Mas a maioria das superfícies serão rugosas. Tudo bem, Maria? Uhum. Tudo bem? Aí a Júlia Rabelo. A água. Júlia Rabelo lembrou aqui de algo natural fantástico, que é a água. Né? Eu tinha me esquecido, estava procurando em natural, natureza, animais, coisas, né? A água. A água, na sua condição de repouso, de equilíbrio, é uma superfície regular, porque você também consegue se ver ali nela. Então, para você ter uma dimensão de quando a superfície é irregular e quando é regular, olhe o reflexo. Se você se enxerga ali, se você se vê no reflexo regular, se você não se ver irregular, ok? E aí,
toda superfície irregular, rugosa, paredes, por exemplo, vai te dar uma reflexão chamada de reflexão irregular. Ô, Simon, e o azulejo da parede? Parede que é azulejada. Tipo Azulejada, porcelanato. dependendo do azulejo, regular, dependendo irregular. Por exemplo, um azulejo muito regular, muito polido, é o porcelanato. O porcelanato polido, porque também tem um porcelanato fosco, né? O brilhoso, o porcelanato aí, não sei se vocês já viram aí, né? Tem chão aí na casa de algumas pessoas clarinho, né, com recobrimento de porcelanato, que uma mulher, por exemplo, de saia não pode ir lá, porque a pessoa vai olhar embaixo e vai ver a calcinha dela, por exemplo, através do reflexo, né? Você consegue ver tudo naquele porcelanato. Então, dependendo desse brilho, repito, né? Se eu consigo me enxergar, regular. Se eu não me vejo, irregular. Também conhecida como difusa. Você já vai entender o que é a difusão aqui, tá bom? Então, essa é a reflexão. Já do lado de cá, a superfície regular vai nos dar uma reflexão chamada de regular. Reflexão regular. Nossa, que nome, né? Ou especular. Especular deve te lembrar espelho, né? Justamente porque os espelhos, planos ou não, né, ou esféricos, são superfícies superpolidas, lisas e polidas. Vamos acrescentar aqui? Porque não tem como ser rugoso e polido, né? A partir do momento que você vai polir, vai ficar liso a superfície. Simon, e daí? Né? E daí? Eu consigo me enxergar na superfície regular, então causa uma reflexão da pessoa, legal, enquanto aqui a luz se espalha. Olha a palavra, difusão. O que é difundir? É espalhar pela superfície. Então, olha que doido. Se você pegar raios de luz proveniente de uma fonte qualquer, pode ser uma vela acesa, pode ser uma lâmpada, pode ser o sol, raios chegando aqui, colocar para você aqui. E aí a gente vai lembrar, né, que os raios solares atingem a Terra praticamente paralelos. Vamos lembrar disso? Então vamos colocar aqui para você poucos, tá? Mais sinceros. Ali, 3. 3 raios de luz. Esses são os raios chamados de incidente. Eu quero dizer para você, meu querido, que esses 3 raios, ao tocar a superfície irregular, eles se refletem de forma irregular. Como assim? Se espalham pela superfície, né? Tem esse carinha aqui que pode bater aqui, ó, e voltar, refletir bem acima. Tem esse segundo doidinho aqui que vai refletir, ó, lá para frente. Como é que você sabe disso, Simon? Bom, eu não sei que é exatamente dessa forma, não, mas sei que a superfície é tão irregular, e você fala assim, nossa, mas a parede da minha casa não é desse jeito, Simon, a parede da minha casa é na massa corrida, ela é lisinha e tal. Por que que a superfície é desse jeito? Meu querido, se você entrar com o nível microscópico da imagem para observar essa parede, mesmo ela sendo lisinha ao tato, né, ao tato, que é algo grosseiro, né, a nossa mão com a parede, se você entrar com luz, que é algo muito pequenino, né, com comprimento de onda extremamente pequeno, você vai perceber que esses buracos aqui, esses poros que você não consegue enxergar a olho nu, muitos deles da ideia de nanômetros, micrômetros, fazem total diferença de aonde a luz vai entrar. A luz pode entrar num buraquinho, né, dentro de um poro desses aí, sofrer várias reflexões e voltar para outro lado, conforme eu vou colocar essa daqui, ó. Conforme eu vou colocar esse raio aqui, só para você entender que
quando a luz chega numa superfície irregular, ela reflete para tudo quanto é lado. Ela varre aquela superfície. Simon, mas se eu não consigo me ver dentro dela, qual que é a importância dessa reflexão? Muito grande. Varrendo a superfície, ela te dá informação da superfície. Primeiro, você sabe aonde a superfície está. É fato. Você olha para essa parede e sabe, a parede está aqui. O quadro está aqui. Você tem noção de profundidade. Você não sai correndo igual um louco e bate a cabeça ali e se quebra. Não, você sabe aonde começa, onde termina a superfície. E além disso, a difusão, o espalhamento, faz com que você enxergue a superfície e, portanto, a cor dessa superfície. Legal. Então, a superfície irregular, como é praticamente tudo aí na Terra, nos fornece a dimensão de onde está a superfície e a cor dessa superfície. Agora, e do lado de cá? Do lado de cá, na superfície regular, vai acontecer a reflexão regular, que é importante para que a gente consiga formar uma imagem. Isso significa, então, que a gente vai se ver através dessa superfície. Agora, tem um problema. Qual é o problema? Você não vê a superfície, porque não há varredura de luz em cima dela. Simon, como assim? Alguém aí já viu, presenciou ou já sofreu algum acidente em porta de vidro? Eu já. Eu também. Ô, Simon, mas e quando essa superfície tem, tipo, uma coisa opaca atrás? Aí é atrás, né? Aí você vai ver, por exemplo, a Aí você tá própria vendo a superfície. coisa É, de trás, né? exatamente. Para a física, é exatamente isso. Você não está vendo a superfície. Exemplo, quando, por exemplo, na porta de vidro, em banco, foi instituído, há muito tempo atrás, uma lei, e aí é em qualquer vidro, tá? Qualquer porta de vidro, porta, né? Ah, tem uma vidraça numa loja. Não tem problema. Em vidros, em portas de vidro, foi instituída uma lei que necessita de colocar um adesivo nela. Então, você já deve ter reparado que o blindex, ele vem com um adesivo, né? Inclusive na janela que eles vão colocar e instalar na sua casa, numa porta que eles vão instalar na sua casa, ele vem com adesivo. Você tira se você quiser, que aí já é pessoal. Mas no caso de um banco, né, no caso de uma porta de uma loja qualquer, é obrigatório a presença de um adesivo. Quantas pessoas, quando não tinham adesivo, com o adesivo, já enfia a cara na porta. Então, quando você coloca o adesivo, você tem uma dimensão que ali tem alguma coisa, não é um adesivo flutuante. Existe alguma coisa ali e você consegue ter a dimensão. Se vira para mim e fala assim, Simon, não concordo que não dá para ver a superfície do vidro, não. Eu estou olhando aqui para minha janela agora e eu vejo. Você não tem a dimensão do que você vê. Porque quando você tem a sua janela, você tem o beiral da janela de metal, né? Você tem, provavelmente, no vidro da sua janela, algum puxador para abrir e fechar ele, que deve ser de metal. Então, tem muita coisa que não é de vidro no vidro. Então, com isso, você tem uma dimensão. Ali está o vidro. Agora, pega essas janelas gigantescas, manda limpar bem limpinho, né? Dá aquela polida no vidro, vidro novinho. Num dia muito claro, tenta olhar para você ver se você consegue, olhando só para o vidro, você consegue definir aonde começa e aonde termina ele, se ele não tem uma mancha, uma sujeira ou um arranhão. Fica impossível. Então, essa é a característica da superfície regular. As superfícies lisas e perfeitamente polidas, aí eu vou falar perfeitamente polido, transparente, né? Aquilo que é só liso e só polido, um adesivo, por exemplo, brilhoso, é um azulejo, igual a galera falou, você consegue enxergar, né? Porque o porcelanato mesmo a gente sabe que ele é uma cerâmica e em cima ele vai vir com acabamento brilhoso. Então, ele brilha, ele reflete você, mas atrás dele ainda tem a superfície fosca ou opaca para você conseguir enxergar alguma coisa. Agora, o vidro que é transparente, aí, meu filho, não tem condição. E aí vai prevalecer sobre o vidro
Mas, sobretudo, o objetivo nosso aqui não é falar de vidro, espelhos, a reflexão regular, que diz o quê? Que diz que quando a luz tocar aqui no espelho, ela reflete do outro lado de forma regular. Simon, o que é de forma regular? Com a mesma inclinação, com a mesma velocidade, da mesma forma como ela chegou de um lado, ela vai se dar, vai se doar do outro lado. E aí vai ficar algo desse naipe. Eu vou fazer um raio só, tá? Poderia fazer 3, vou fazer um raio só. Tá aí, ó. Esse é o famoso raio incidente, que a gente vai chamar a partir de agora, tá ok? RI. Toda vez que esse raio tocar a superfície, uma superfície qualquer, né, espelho, vidro, juntamente entre ele e essa superfície, fazendo 90 graus com a superfície, a gente vai traçar aqui uma componente imaginária chamada de normal. Não sei se você já ouviu na escola, na matemática, esse conceito. Mas normal... Ô, Simon, Oi? esse raio incidente é para superfície regular e irregular, né? Não muda o nome, Não, não muda o nome. Incidente é o que incide, refletido é o que reflete, ok? Incidente é aquele que chega, é aquele que está chegando. Show? E a gente aqui vai ter o cuidado, isso não acontece em todo livro, não. Na maioria deles, mas não acontece em todo livro. Eu vou ter o cuidado aqui de demonstrar eles graficamente por diferença na setinha, tá vendo? Uma setinha para raio incidente e 2 para mostrar reflexão, tá bom? Então, uma para mostrar que está chegando, 2 para mostrar reflexão. E aí, repare, quando o raio toca essa superfície, com a superfície eu tenho uma componente normal, não é força normal, tá? Vocês vão estudar esse ano aí, nada a ver, né? A gente está falando aqui de uma componente imaginária, tá? Uma reta pontilhada que serve somente para indicar a inclinação do raio incidente. Como assim, Simon, inclinação? Te mostro. Entre a normal e o raio vai aparecer para a gente um ângulo chamado de θi. Simon, o que é θ? Uma letra grega, né, que representa ângulo na matemática, assim como alfa, como beta, e o I, incidente. Entre o raio e a normal, pelo amor de Deus, grave isso, tá? Não é entre o raio e a superfície, é entre o raio e a normal, por isso a importância da normal, senão não precisaria ter ela. Nós vamos ter o ângulo de incidência. E para que serve essa normal e esse ângulo? Porque, segundo a reflexão regular, eu vou anotar aqui para você, o ângulo de incidência sempre é igual ao ângulo de reflexão. Então, eu preciso da normal para garantir os dois, para encontrar o de incidência, para assim saber o de reflexão e traçar o raio refletido. O E ângulo de, mais, pode falar? o ângulo de reflexão, tipo, que o raio foi refletir, como que é? Exatamente. Esse aqui, ó. Eu estava esperando para terminar de escrever uma coisa, mas já coloco para você. Esse aqui. Esse é o raio refletido e por isso ele vai formar aqui um θr. E o que a gente está aprendendo aqui na reflexão regular é que esses dois ângulos devem ser iguais. Então, na hora de você fazer o seu desenho, faça um V perfeito, tá? Com o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão iguais. É assim que vai funcionar. Tudo bem? θi igual a θr. E para finalizar, o raio incidente, o raio refletido e
anormal são coplanares. O que significa coplanar? O que significa coplanar? Estão contidos no mesmo plano. Show. Coplanar, contido no mesmo plano. Simon, como assim? Te mostro. Vou tentar te mostrar por aqui, tá? Veja, suponha que a superfície da minha mão é um espelho, vai entrar o raio incidente aqui através de um laser, ok? E vai sair refletido. Simon, o que significa estar no mesmo plano? Suponha que esse é o plano do quadro, né? O raio incidente está desenhado aqui. Não teria como o raio refletido refletir aqui para fora do quadro, ou lá para dentro do quadro. Porque se o plano é esse, né? Se esse é o plano do quadro, ambos os três têm que estar no mesmo plano. Então não teria como você pegar um espelho plano aqui, pegar um laser e jogar aqui, ó, bateu, e ele refletir aí para você. Ou eu pegar um laser e jogar aqui, bateu, e ele refletir aqui para dentro. Não. Se ele está entrando aqui, ó, nesse plano, ele tem que refletir ali, no mesmo plano, ok? Essa é a ideia. Né? Esse raio que entra aqui, aí você traça um plano para ele, ó. Tá aqui com a minha mão, ok? O raio que refletir tem que refletir no mesmo plano da minha mão. Ele não pode fazer isso aqui, não. Nem para dentro. Isso significa ser coplanar. É uma propriedade que não é muito usada, né? Não vou mentir para você, porque a gente só vai trabalhar com coisas coplanares. Agora, essa primeira é o bichão. Θi igual a θr, você precisa decorar para na próxima aula a gente conseguir formar, conjugar as imagens. E é justamente por conta dessa reflexão regular que você vai conseguir se enxergar ali dentro. Coisa que eu só vou te mostrar também na próxima aula. Aí você vai conseguir se enxergar ali dentro. Ok? Filete? E aí, Tá bom. conseguiu tirar um Beleza. printão? Ô, Simon, Eu? isso vai servir para saber em qual ângulo a luz foi enviada, tipo, que ela Sim, chegou? sim. E aí, mas esse ângulo não é é o teto aí ou é da esquerda dele? Tipo, Sempre aqui. da superfície até o raio. Nunca com a superfície. Aí, na verdade, você vai tomar cuidado com o exercício, né? Se o exercício perguntar para você, determine o ângulo de reflexão do raio refletido com a superfície. Ó, o ângulo de reflexão do raio refletido com a superfície é esse aqui. Agora, quando ele pedir para você determine o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, só isso, por definição, esses ângulos sempre são formados com a normal. Por isso que ela existe. Tá bom? Por isso que ela existe. Alguém printou? Beleza.